Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Eduardo Oliveira. Eu agradeço muito a presença dele aqui. Ele vai contar para nós da pesquisa dele, que envolve relações entre filosofia africana, filosofia latino-americana e questões também da estética, de religiões de matriz africana. E passo a palavra para ele fazer uma apresentaçãozinha dele aí para quem não o conhece, e depois a gente continua o nosso papo aqui. Obrigado, Eduardo, agradeço a sua presença aqui, tudo bem? Oi, Caio, eu que agradeço, muito agradecido pelo convite. Então, eu sou Eduardo Oliveira, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia e eu trabalho com História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, né, na graduação, tanto de pedagogia quanto também alunos de filosofia, artes, sociologia, etc. E no doutorado, eu trabalho num doutorado que é multi-institucional e multidisciplinar. E aí eu tenho duas disciplinas, uma da filosofia latino-americana e outra da filosofia africana, que eu tenho ministrado. Faço parte aí de uma série de grupos, de coletivos da filosofia africana e da filosofia latino-americana da libertação. E eu costumo dizer que a minha identidade mais profunda, da qual eu falo menos, é porque eu sou iniciado na tradição do Ifá, que é uma das religiões de matriz africana no Brasil, né? Que é a minha principal formação. A outra foi a academia e a que veio em primeiro lugar foi o ativismo político. Então, eu me formei como militante primeiro, depois academia, depois religioso e tudo junto ao mesmo tempo agora. Tá certo, Eduardo. Obrigado pela sua apresentação. Então vamos fazer uma primeira pergunta aqui. Como que você vê o campo de pesquisa da filosofia africana e da filosofia latino-americana no Brasil de uma forma panorâmica, assim, se houve avanços nos últimos anos, retrocessos, pessoas que se interessam, está crescendo esse campo, como é que tem sido isso? Então, Caio, tanto uma, a filosofia africana, quanto a outra, a filosofia da libertação latino-americana, tem experimentado nos últimos anos um grande crescimento, na verdade. Então é curioso, eu vou começar falando da nossa região, da filosofia latino-americana da libertação, né? A filosofia da libertação nasceu lá nos anos 60. E lá na Argentina, e sobretudo Argentina, Peru e México, numa relação muito próxima. E ela demorou mais de 20 anos para chegar no Brasil. Então, aquele grupo da filosofia, dito da filosofia brasileira, que editava a revista de filosofia brasileira, Paim, etc., impediram com dois argumentos que a filosofia da libertação fosse publicada aqui no Brasil. Um primeiro argumento é que essa filosofia era comunismo, era ideologia, então não era filosofia. E o outro argumento é que essa filosofia não era filosofia, era teologia, a teologia da libertação de base marxista. Então, colocavam as duas grandes inimigas, dizem, da filosofia para aquilo que nós fazíamos, né? Ou era ideologia, ou era religião, e, portanto, não era filosofia. Com esse tipo de estratégia, barraram por mais de 20 anos qualquer publicação no Brasil dos nossos temas. Então, desde a Argentina, a gente já tem mais de, sei lá, 30, está indo para quase 40 congressos latino-americanos de filosofia da libertação. Mas no Brasil, a gente começou em 2013, então há 7 anos atrás, a fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação. Dos 6 que aconteceram até agora, eu organizei 3 aqui na Bahia. Então, o primeiro foi em São Paulo, o segundo no Rio Grande do Sul, o terceiro aqui na Bahia, voltou para São Paulo e depois sempre aqui na Bahia. Os últimos 2 foi aqui, sob a minha coordenação com o meu grupo de pesquisa, que é a Rede Africanidades. E nesse intervalo aí dos congressos, só para pegar esse elemento, a gente tem centenas de pessoas interessadas. Eu diria até mais, assim, sem medo de exagerar, né? Milhares de pessoas interessadas que participaram efetivamente com a apresentação de trabalhos os mais variados possíveis sobre filosofia da libertação. A gente criou um grupo na Ampof, né, nossa associação, que é um grupo que chama Filosofia da Libertação, Filosofia Latino-Americana e Filosofia Africana. Já fizemos alguns minicursos dentro do GT, né, desse nosso GT. A gente ocupou espaços outros institucionais, como dentro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros,
que é a ABPN, que realiza de 2 em 2 anos um congresso chamado COPEN, Congresso de Pesquisadores Negros, onde a gente fundou uma área de filosofia africana em diálogo também com a filosofia latino-americana. Estou dando alguns exemplos institucionais para mostrar da vitalidade, inclusive institucional, dessa, se alguém quiser chamar assim, corrente de pensamento entre nós. A filosofia africana, ela é mais recente ainda entre nós. Então, nós organizamos uma série de eventos pulverizados aí pelo país, e aí eu passei a organizar, falando um pouco da minha seara, né? Aconteceram muitas coisas, mas eu organizei o primeiro, o segundo e o terceiro encontro internacional de filosofia africana, onde a gente estreitou relações mais próximas com o continente, particularmente os países de expressão de língua portuguesa. Então, os lusófonos, né, como se chama. E eu acabei de voltar de lá, eu estava em Moçambique até há 2 meses atrás, justamente fazendo esse intercâmbio, essa parceria. E aí aumentou sobremaneira a nossa publicação conjunta, produção de eventos. A gente está pensando na criação aí de um mestrado interinstitucional que passa pelos países africanos, lusófonos e nós outros aqui no Brasil. Ou seja, a gente tinha, há pouco tempo atrás, praticamente 3 pessoas trabalhando com isso. O Renato Nogueira, que já participou do programa, o Anderson Flor Nascimento, que foi citado por ele, e eu mesmo, né? Assim, é claro que tinha mais gente, mas diria que 3 pessoas que estavam de maneira constante fazendo um trabalho poderia se resumir em pouquíssimos professores. A bem da verdade, isso faz pouco tempo atrás, e hoje a gente já tem uma lavra de doutoras e doutores, de mestres e mestras em filosofia africana, que inicialmente foi orientado por nós e depois eles mesmos começaram a orientar outros. Poderia dizer que a gente está entre a segunda e a terceira geração de filósofas e filósofos africanos no Brasil, o que é incrível, né? A gente tem realmente hoje uma capilaridade que, não vou me iludir, ela não é enorme, mas em comparação, eu estou dizendo há 7 anos atrás, é de uma enormidade que a gente não podia imaginar quando começou com esse movimento. O Anderson, que tem feito um trabalho bem bonito além da sua produção própria, ele vai sistematizando a produção da filosofia africana no Brasil, e ele costuma dizer, eu fico sempre muito lisonjeado, que o primeiro livro de filosofia africana no Brasil é um livro que eu publiquei em 2003, chamado Cosmovisão Africana no Brasil, Elementos para uma Filosofia Afrodescendente. Seja como for, eu mesmo dato anteriormente, de outros autores, mas não era especificamente de filosofia africana, né? Seja como for, quando a gente dá um pontapé inicial nessa nossa historiografia recente, é muito recente e ela ficou muito fortalecida desde a Lei 10.639, e a gente começou a transversalizar no ensino de filosofia no Brasil também o tema da filosofia africana, e eu sempre juntei a filosofia africana com a filosofia da libertação latino-americana. Eduardo, vou fazer uma pergunta que é o seguinte: a gente vive num país notoriamente autoritário e racista, né? Eu imagino que esse aumento, essa ampliação dos estudos de filosofia africana deve ter incomodado, né, muita gente. Inclusive, você citou o Paim, né, que foi o mestre do ministro da Educação, que não era pior do que esse que aí está, o Weintraub, né, o Vélez, que já caiu, né? E então isso aí voltou, essa política institucionalizada, contrária, né, inclusive a essa lei, que, se eu não me engano, é do ano de 2003 também, né? A Lei 10.639, né? Do mesmo ano Exatamente. do seu livro, né? Como que você falou dos avanços, né? Como que você vê essa resistência que foi sendo criada na medida em que esses avanços ocorreram em setores universitários, acadêmicos e, em geral, também, não sei se você tem dados sobre isso, como você sente isso, quando ocorreu os efeitos dessa lei, né, e desse aumento de pesquisas com relação a esse assunto?
Caio, esse é um tema desde a nossa origem, né, desde o primórdio até agora. Então, a resistência ao nosso trabalho, ela é imensa e ela já começou gigantesca. Então, acho que você fala muito bem. A gente tem um país cuja Constituição é absolutamente conservadora. E esse conservadorismo tem a sua faceta racista, tem a sua faceta sexista, tem essa sua faceta classista. E a gente, no mínimo, faz a interseccionalidade entre esses três elementos e muito mais. Também em relação à sexualidade, origem, etc. Então, de um ponto de vista governamental, do governo de hoje, a gente é tudo que o comando político desse país execra. Então, a gente trabalha com um povo preto, e aí, então, com mulheres, com homens, com quilombolas, com hip hop, com rap, ou seja, com toda a organização negra desse país, que tem um discurso não só de contestação, mas de criação de próprias categorias para se entender e intervir na nossa sociedade, né? A gente tem uma ligação muito forte com o feminismo negro, com o feminismo em geral, mas mais particularmente com o feminismo negro. A gente tem atuação muito concreta, é o meu caso, por exemplo, nos territórios quilombolas, né? Então, eu trabalho com isso há muitos anos, na verdade, e muitos de nós da filosofia africana trabalha com esse tema, que foi ridicularizado em cadeia nacional pelo dito presidente da República, né? Então, a gente enfrenta, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista da aplicação da lei, que a gente tem lei que nos defende, mas, estranhamente, ela tem sido revertida contra nós mesmos, e uma resistência imensa dos nossos colegas filósofos e filósofas. Então, não é incomum que a gente ainda hoje escute a pergunta, mas existe uma filosofia africana? Afinal de contas, existe uma filosofia latino-americana? Né? Como se não existisse. Antigamente eu costumava argumentar longamente sobre a nossa história, autoras, autores, temas. Hoje em dia eu estou com um pouco menos de paciência, eu digo, a sua ignorância não quer dizer que não exista. Aí talvez o debate comece mais equitativo, né? E o que acontece é que essa resistência, ela, como eu estava tentando desenhar aqui, ela encontra várias formas. Então, desde a explícita, da negação da nossa existência e do nosso campo de pesquisa e de atuação, até limites institucionais os mais graves. Então, a gente sofre, por exemplo, de racismo institucional de maneira declarada. Te dou um exemplo. Num desses eventos que a gente organizou, a gente juntou a Filosofia da Libertação, o Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, com o Encontro Internacional de Filosofia Africana. A gente realiza eles, hoje em dia, há 3 edições já, de maneira conjunta. Então, eu convidei autores dos Estados Unidos, aqui da América Latina, e da Europa e da África. A gente conseguiu para todo mundo, menos para os africanos. E num dos projetos, a resposta oficial que veio do CNPq é que o país da onde vinha o professor convidado não era relevante para o nosso campo de pesquisa. Então, a gente fazia um evento de filosofia africana e o órgão fomentador eles, um técnico, dizia que o africano, que era a nossa razão de ser, não era importante, não era relevante para o contexto da nossa atividade acadêmica. Então, é dessa ordem, não conseguimos trazer. E o único que conseguiu chegar, chegou porque a gente teve a expertise de levar ele primeiro para a Europa, a gente levou ele para a França, e daí da França para cá, a gente conseguiu sem maiores dificuldades. Só para exemplificar, né? Então, a gente sofre efetivamente um racismo institucional gravíssimo, né? Gravíssimo. E vai até nas sutilezas de subjetividades, eu diria. Então, no não reconhecimento dos nossos pares, quando a gente fala dos temas e das autoras e dos autores, a gente é desacreditado antes mesmo de poder enunciar nossos argumentos. É o que a gente chama de racismo, né? Quer dizer, você é condenado antes mesmo de poder revelar-se quem você é. Você já fica na guilhotina do racismo, nesse caso, antes mesmo de poder expressar-se como individualidade ou como coletividade. Uhum. Eduardo, você falou do seu interesse pelas artes também. Quando se parte de uma perspectiva da filosofia europeia, se analisa, apesar da sua enorme diferença,
de uma forma, né, o material estético. Quais são as diferenças quando se parte de perspectivas que também são múltiplas, mas que vêm da África ou da filosofia latino-americana? Caio, para te responder essa pergunta, dessa vez eu vou fazer um pouco mais delongado, tá? Fique à Assim, mas vontade. eu não vou me Estamos aqui estender para. muito, não. Não, pode ficar à vontade. Estamos aqui para ouvir mesmo. Eu gosto de ouvir. Mas você pode me interrompendo também, sem problema nenhum. É, Veja só, eu estou muito interessado num diálogo da filosofia da libertação latino-americana com a filosofia africana, tendo o Brasil como um ponto equidistante, tanto em relação à África quanto em relação à América Latina. O Brasil é um país latino-americano, muito embora se coloque de costas para o seu próprio continente, e é diretamente herdeiro, né, constituído pelo povo africano, e não reconhece essa sua herança. Então a gente vive uma estranha esquizofrenia. Está de costas para o pai, não reconhece a mãe e busca como legitimidade um continente que lhe explorou, né? Ou seja, a Europa. Então a gente busca estranhamente uma legitimidade naquele que foi nosso algoz, renega o pai e não reconhece a mãe. É uma situação absolutamente esquizofrênica, patológica, doentia do ponto de vista não é só filosófico, né? Cultural, linguístico, político, etc. Então, quando eu insisto no diálogo entre América Latina e África, pensando o Brasil como esse ponto equidistante, é que eu também me cansei de estudar os autores latino-americanos, que não são os brasileiros, então, mexicanos, cubanos, enfim, peruanos, etc., argentinos, apenas como autores, descolados do seu contexto e descolados do meu contexto. Foi assim que eu comecei estudando. A obra do Henrique Dussel, a obra do Ardal, a obra do Rodolfo Pucci, a obra... E a mesma coisa quando eu fui para a filosofia africana. Estudar a filosofia do Achille Mbembe, do Runtonji, do Bulaga, etc. Eu rapidamente me dei conta do equívoco que isso significava para mim, que era o mesmo modo de estudar descontextualizadamente autores do norte do mundo, seja da Europa, seja da América do Norte. Então, isso já não me interessava mais. Interessava pensar esses autores. Eu não me nego a dialogar com autor de nenhuma latitude, longitude no mundo, mas desde que tenham a dizer alguma coisa sobre a realidade a qual eu vivo, que é a brasileira, e que mais particularmente é a soteropolitana, aqui em Salvador, na Bahia. E aí eu fui me dando conta que o que fazia sentido para mim era estudar esses autores e autoras, mas tendo como um horizonte, vamos chamar assim, um horizonte cultural, o meu próprio chão, o meu próprio território. E isso para mim foi revolucionário do ponto de vista da metodologia, do ponto de vista dos resultados dessa pesquisa. E aí eu me voltei também a estudar o pensamento social brasileiro, não mais apenas a filosofia, mas a antropologia, a história, a literatura, crítica literária, enfim, foram as áreas que eu me debrucei mais. E que eu tenho formação, né? Eu sou antropólogo e sou educador também de formação, de graduação, mestrado e doutorado, e curioso no universo da literatura, enfim, lancei livros de poesia, essas coisas. E com isso, esse amálgama, né, assim, com essa trajetória, eu fui me dando conta que a gente tinha elementos suficientes dentro da nossa cultura, ou seja, a gente tinha signos culturais suficientes para produzir nossos conceitos, para enriquecer nossa visão de realidade e para nos ajudar a enfrentar os problemas e os desafios da realidade que nós estamos. E quando eu falo da realidade que nós estamos, imediatamente é brasileira, mas não se restringe à brasileira. Ela é literalmente mundial. Um pouco que eu adoto aquela fórmula que você pode dizer sobre o Guimarães Rosa, ou seja, quanto mais regional, mais universal. Então, vou te dar um exemplo sobre isso. Eu tinha feito antropologia, eu fiz primeiro a minha graduação em filosofia, fiz uma especialização em cultura africana e depois eu fiz o meu mestrado na antropologia. E eu era levado sempre pelos meus professores e professoras a escolher se eu era um culturalista, então pensasse nas singularidades das culturas, etc.,
ou um estruturalista, que visse o conjunto das culturas a partir dos seus códigos mais abstratos, vamos dizer assim. E eu caí nessa armadilha. Achava que eu tinha que me definir como ou estruturalista ou estruturalista. Foi quando eu encontrei a figura do Exu. Eu sou iniciado, eu comecei dizendo, eu sou iniciado nas religiões de matriz africana. Antes eu era um pesquisador, um antropólogo que pesquisava candomblé. E depois eu me tornei alguém do candomblé que faz filosofia desde esse território, que muda significativamente o modo de fazer e a compreensão. E eu encontrei a figura do Exu, que é uma divindade do panteão nigeriano que sobreviveu e foi recriado aqui no Brasil. Exu é justamente o orixá que interliga todas as coisas. Ele é a existência individual de todas as coisas, portanto, ele é a dinâmica do universo social negro-africano. E aí eu falei, peraí, ele é a existência individual de cada coisa, não só do humano, né? Mas de cada coisa, de cada planta, de cada vegetal, de cada animal. E ele é também, ao mesmo tempo, a dinâmica do universo, ou seja, o todo desse universo negro-africano. Eu falei, tá aí, eu encontro um personagem cultural que veio da Nigéria, que foi enriquecido na cultura brasileira, e eu posso tornar essa divindade, que é uma divindade, num personagem conceitual que não reduz estrutura à singularidade, nem singularidade à estrutura, mas que comuta as duas coisas, que conecta as duas coisas sem reduzir uma a outra. Então, Exu é, ao mesmo tempo, estruturalismo e culturalismo. Eu não tinha mais que optar pelas brigas de Levi-Strauss e Clifford Geertz, por exemplo. Eu não tinha mais que ser ou weberiano ou marxista. Entende? Eu não tinha mais que ser, ou sei lá o quê, ou hegeliano, ou deleuziano. Essas brigas, vamos lá, com sentido, no continente europeu, não fazia nenhum sentido para mim, que foi formado na imbricação dessas múltiplas possibilidades de pensamento. E o Exu me dava um outro elemento, que era um elemento de movimento. Exu significa uma esfera que é uma elipse, na verdade, que tem a seta voltada para o passado, para trás. Mas a palavra Exu, que significa esfera, é também alguma coisa relacionada ao próprio movimento. E comecei a pensar que a dialética, que é a palavra grega para movimento, que eu vi desde Platão até Hegel, sofrendo aquela modificação de Marx, que era muito interessante para mim, era um conceito que eu gostava muito, mas que quando eu encontrei Exu, eu tive meu próprio conceito de movimento exuniano, né? Exúlico, como a gente diz, que é uma dialética, eu diria, talvez correndo muitos riscos, mas mais enriquecida, com mais elementos. Não porque seja melhor do que o que foi produzido no continente europeu, mas é porque foi produzido dentro do amálgama cultural que me constituiu como povo, que me constituiu como gente. E aí, então, é muito melhor pensar com categorias do meu horizonte cultural, do meu chão, que eu possa compreender e manejar, mesmo tanto como linguagem, como categoria, tanto como conceito, como metodologia, do que manejar categorias que é lá do século IV a.C., que eu tenho pouca ideia de como é que funcionavam as coisas. Diante desse grande arcabouço, eu comecei a brincar com isso, ou seja, eu comecei a estudar, por exemplo, Kant, Hegel, Platão, a partir de Exu, e não o contrário. Exu era o meu horizonte filosófico, para te dar esse exemplo. E a partir disso, isso eu estou só trazendo como exemplo. A partir disso, eu comecei a pensar exatamente essa história, por exemplo, da relação entre desejo e razão. E eu me lembro o seguinte, que eu também tinha que escolher, na história da filosofia, uma coisa ou outra. Né? E eu entrei nas discussões sobre ética, quando eu encontrei o Emmanuel Levinas. O Levinas, que é, bom, radicado na França, mas é lituano de origem, que se educou, bom, que é judeu, que se educou assim e que também lia em russo, né? E que tinha Dostoiévski e outros como referência, e a própria Torá, e só muito tempo depois é que ele vai incluir no seu cardápio filosófico a filosofia francesa e alemã, que eram as duas prediletas dele. Mas o Levinas traz uma mudança incrível para pensar a ética. Ele fala que o fundamento da ética não é racional, que o fundamento da ética é o desejo. Ao mesmo tempo, para passo aqui na América Latina, Henrique Dussel,
o mais conhecido dos filósofos latino-americanos, escrevia uma Ética da Libertação, muito inspirado na obra do Levinas, mas que dava uma fundamentação racional para essa ética. Uma ética daí para que ouvia o grito do oprimido, não é? Na perspectiva do Dussel. E eu quis entrar nesse debate. E, para além da ética, que o Levinas dizia que era a primeira filosofia, justamente porque ela parte, assim, a referência para essa ética não é o eu, como era para Hegel, para Kant, para quase todo mundo na modernidade, mas era o outro. Eu adorei essa perspectiva do Levinas. Eu comecei a pensar, então, já que eu era esse outro, que foi negado pela história, como dizia o Henrique Dussel, na América Latina, eu sou esse outro negro, do candomblé, capoeirista, etc., etc., que foi culturalmente, historicamente, politicamente negado por esse sistema mundo. Então, abrir a minha boca como um sujeito coletivo era uma maneira muito legítima de fazer filosofia. E eu queria fazer isso a partir das próprias categorias. Ora, eu entendi que a estética é a primeira filosofia e não a ética. Justamente a estética. E a estética como essa ideia mesmo lá do comecinho dela, que é uma ciência da sensibilidade. Então, apesar de ser muito interessado em história da arte, eu comecei a pensar muito mais uma filosofia sobre a história do corpo. Então, uma estética parte da sensibilidade e toma o território corpo como sendo o território mais significativo no campo das percepções, das sensações e dos afetos. Então, a partir dessa ideia, surgiu para mim uma verdadeira estética da libertação. Ou seja, uma estética que fala desde esse corpo que foi historicamente negado, que foi combatido, que foi morto, que sofreu e sofre violência, e é esse próprio corpo que, tendo sofrido essa violência de maneira sistemática, pode agora devolver a sua própria experiência como criação. Ou seja, é uma estética da criação, da criatividade, da inclusão, da roda, do lúdico. É aí que entra a capoeira, é aí que entra as religiões de matriz africana e os seus xirê, é aí que entra a nossa poesia negra contemporânea, é aí que entra o carnaval, é aí que entra o maracatu, é aí, ou seja, é aí que entra as nossas muitas expressões, todas elas corporais, todas elas lúdicas, todas elas perigosas, todas elas cheias de mandinga e de malícia, que é outros dois conceitos deliciosos para se fazer filosofia, e todas elas dependem do corpo, não como uma entidade abstrata, mas como uma experiência concreta no mundo, com dimensões políticas, estéticas, culturais, etc. Não sei se eu estiver falando muito, você me corta, viu, Caio? Que eu sou apaixonado por esse tema Não, para mim e tá ótimo. não caia na trapaça. Não, por mim pode continuar, sim, com certeza. Se você quiser continuar, senão eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: o que você teria a dizer para... Eu tenho alguns alunos que se interessam por esse tema, para quem está começando na filosofia, né, sobre as possibilidades de continuar estudando o que gostam, filosofia africana, latino-americana, mas como você bem coloca, sem descuidar dos estudos também da filosofia ocidental, dos clássicos, enfim, da história da filosofia feita no Brasil, que tem também essa herança dos colonizadores, dos europeus, que também não é de se jogar fora, uma vez que eles também, muitas vezes, souberam fazer críticas à colonização, né? O próprio Levinas foi utilizado pelo Dussel, né? Como você coloca. Como é que você vê isso também? Velho, eu vejo a filosofia de uma perspectiva de alianças, né? Eu lembro que o Deleuze falava isso. A filosofia é feita por uma política de alianças. Eu só costumo caracterizar que tipo de aliança. Então, o Mbembe, por exemplo, fala de uma política da inimizade. Então, existe inimizade nesse mundo, né? Nesse mundo filosófico. Eu não posso fazer a mesma aliança que eu posso fazer aqui com um paraguaio, com um argentino, com um peruano. Eu não posso fazer a mesma aliança com um norte-americano ou um francês, um alemão e um inglês, para pegar aí esses três países
sempre referência para a filosofia, não é a mesma coisa, né? Porque temos histórias diferentes, parcerias diferentes, caminhadas distintas. Agora, eu não posso me negar, me entendendo como filósofo, ao diálogo com nenhuma pessoa, com ninguém, com nenhuma vertente. Agora, esse diálogo tem que ser, na minha opinião, sempre crítico e sempre criativo. Eu não abro mão dessa dimensão criadora, perdão, dessa dimensão criadora do pensamento filosófico. E aí, assim, sem nenhuma grande viagem, é uma coisa que eu tenho ouvido, inclusive, lá no Velho Continente. Parece que um certo modelo de filosofia que venceu, que predominou, realmente está agonizando. A novidade em filosofia está vindo do Sul, tanto da África, da Ásia e da América Latina. Então, isso não é um desejo meu, isso é um reconhecimento histórico. Numerosos autores e autoras no mundo inteiro têm dito isso. Então, se a gente está, historicamente, com a bola da vez, se chegou a nossa hora, então não faz o menor sentido a gente ficar repetindo os autores do velho continente, fazendo mera hermenêutica. Então, a gente precisa exigir-se, fazer o exercício filosófico da produção desde o que nós somos, mas em diálogo com tudo que já aconteceu, na minha opinião, com a tradição filosófica. Então, eu não vou poder fazer uma boa crítica ao Hegel se eu não entender o Hegel. Eu não vou poder fazer uma boa crítica ao Marx se eu não entender o Marx. Não é? E outra, também não é necessariamente só fazer, no sentido da crítica, só ler esses autores para poder criticá-los. Não são clássicos à toa. E eu tenho sempre a impressão de que você aprende também na dor. Eu tenho aprendido muito na dor. Então, quando eu leio gente como, por exemplo, o Hume, o Hobbes e o Rousseau, para pegar esses contratualistas, e pensar que eles tinham realmente justificativas, por exemplo, para a escravidão, que começava a nascer essa indústria da escravidão, e que a gente é diretamente fruto, decorrência daquele contrato social, só que como a vítima desse contrato, eu aprendo demais quando eu volto a lê-los com esse olhar. Então, eu também aprendo muito como eles, alguns deles pelo menos, foram muito revolucionários no tempo deles. Isso é muito interessante, esse exercício, né? É ler um autor situado, essa coisa, Caio, é ler texto e contexto. Então, a gente no Brasil tem uma tradição, uma metodologia de estudar filosofia muito centrada no texto e esquece o contexto. Então, um autor como Aristóteles já foi revolucionário, mas o tempo passa, depois ele passa a ser a pedra angular do conservadorismo. Ou seja, é isso mesmo que acontece. O Marx já foi altamente revolucionário, talvez já não seja no século XXI. E esse exercício é muito interessante de se pensar, né? de exercitá-lo mesmo como pensamento filosófico. Ou seja, eu não me nego à possibilidade de dialogar com ninguém. Agora, para eu poder dialogar com alguém, eu tenho que saber quem sou eu. E esse sou eu não é só eu enquanto indivíduo, é eu enquanto uma coletividade, uma cultura, um lugar, um chão, um território. E parece que a filosofia aqui no Brasil ainda não respondeu bem, né? O que nós somos como filósofos e filósofas brasileiras, o que nós somos como filósofos e filósofas latino-americanos e latino-americanas, o que nós somos como afrodescendentes, descendentes de africanos. E aí, uma maneira de responder isso é fazer filosofia africana, filosofia latino-americana. É até uma maneira honesta de se colocar no diálogo. O Eduardo Galeano usava uma expressão que eu adorava. Ele dizia assim, que não sejamos nem macacos e nem papagaios. Ou seja, nem papagaios para não ficar repetindo o que os outros já disseram, e nem macacos para ficar imitando o que os outros fizeram. Que a gente tenha nosso próprio sotaque, nosso próprio cabedal de categorias, de filosofia, de metodologia, justamente para poder dialogar com todo mundo. Uhum. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta que eu faço para quase todos que eu converso, que diz respeito a todos nós, que é sobre a questão atual dessa crise do Covid-19, coronavírus, né? Também pensando em alunos aí de ingresso, mas também para outras pessoas. A filosofia tem algo a dizer sobre isso? Ela ajuda a gente a pensar sobre essa questão fisiológica, mas também no caso, principalmente no Brasil, que também é política, porque está sendo usado como um mecanismo político.
né, de necropolítica, né, no governo atual que nós temos. Como que a filosofia pode se posicionar nesse sentido? Caio, eu estava em Moçambique até o final de março, quando estava explodindo a história da Covid por aqui, e, bom, já estava explodida lá na Itália e tal, né? E assim, eu tô remontando isso porque eu quase fiquei preso no Moçambique. Eu fui o último brasileiro a conseguir voltar para o Brasil, porque no dia seguinte as fronteiras se fecharam. E aí quem ficou por lá não conseguiu voltar, salvo algum programa do governo federal que muito tardiamente depois tirou as pessoas. No caso do Moçambique, ninguém. Todo mundo está por lá ainda, tirou de outros lugares. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: a impressão que eu tenho é que temas que eram abstratos para a gente estão agora muito concretos. Eu vou dizer de maneira irônica até um deles, que é a ideia de humanidade. A ideia de humanidade pareceu sempre uma grande abstração. No entanto, assim, como uma espécie de ente transcendental, né? Mas como todo ente transcendental, sem corpo, sem cheiro, sem linguagem, sem, sem imanência, não é? Mas agora a gente já não pode mais pensar a humanidade dessa maneira, porque concretamente ela foi e está ameaçada. Então não é absurdo pensar que se tivéssemos um outro vírus letal como o coronavírus, a gente podia ser extinto do planeta. Não é uma coisa impossível de pensar. E se a gente fica lendo aí esses infectologistas, dizem que tem milhares e milhares de possibilidades de outros concretamente acontecerem agora. Então, essa ideia de humanidade passa a ser alguma coisa concreta. E a filosofia tem defendido sempre esse ponto de vista, vamos dizer assim, universal, mas acaba que se tornou, não porque a filosofia quisesse, mas por força do tempo, uma retórica do universal. E agora a gente não tem uma retórica do universal, a gente tem uma narrativa efetiva, porque a gente só pode vencer esse vírus de maneira reticular, ou seja, articulados em rede. Então, acho que alguma coisa que a gente precisa aprender e utilizar é pensar e agir de maneira reticular, ou seja, organizar-se de maneira tal a abolir as fronteiras políticas, as fronteiras de pensamento, as fronteiras institucionais. Efetivamente, o combate ao coronavírus só é possível ser feito se a gente transmutar o que a gente se impôs como limite até agora. E você vê que esse discurso exacerbado de nacionalismos só tem aumentado o problema, não tem resolvido. E quem tem resolvido, ou pelo menos combatido com mais sucesso o problema, tem pensado em bloco, pelo menos. Ou seja, tem pensado sempre para além das suas próprias fronteiras. Isso me parece alguma coisa realmente importante. Agora, é assustador, é um tema que tem me ocupado nos últimos tempos, de entender como é que se constrói e como é que se destrói narrativas. Então, a gente vive um tempo, por exemplo, de deslegitimidade política que eu nunca tinha visto antes. Nunca foi tão bom para um filósofo da política como o momento atual. Porque a gente tem um governo que não consegue sustentar uma única afirmação. Vive da mentira, vive da trapaça, não consegue sustentar uma frase 2 dias, diz uma coisa, depois mente sobre essa coisa. Sobrevive por conta de uma máquina impressionante de produção de fake news que dá sustentação à política real. Ou seja, a produção da ideia da mentira e da ilusão é que sustenta uma prática efetiva de política de condução da nação. Isso é um caso absurdo, porque você não tem uma narrativa, por exemplo, vinda da ética e da política, que sustente esse modus operandi. Mas esse governo se sustenta mesmo assim, independente de qualquer princípio ético, independente de qualquer princípio básico, que é manter a vida da sua população, por exemplo, que a gente está absolutamente sob ameaça. Ora, é bom de se perguntar como é então que um governo como esse se sustenta? Se sustenta somente pelo apoio econômico que recebe? Não me parece que é pouco, que é pobre essa resposta. Se sustenta apenas por conta do apoio parlamentar
na política do toma lá da cá, também é pobre essa resposta. Então, a gente está diante da iminência da produção de um tipo de política que é uma apolítica, é uma contrapolítica. A gente tem agora um Estado que não é nem Estado mínimo, nem Estado máximo. Não dá nem para pensar ele como capitalista, muito menos como qualquer outra coisa, como socialista. É um Estado, na melhor tradição cultural brasileira, é um Estado que vive de convicções privadas de uma pequena oligarquia. Então, a gente é atravessado, sabe, ao mesmo tempo por uma plutocracia, o governo dos ricos, os que mandam no capital, por uma oligarquia, ou seja, uma pequena família que consegue dar as cartas políticas para um território de mais de 200 milhões de pessoas. A gente é atravessado por uma esquizofrenia absurda, por exemplo, em relação às políticas de saúde. Então, um governante tomando decisões contrárias ao que o mundo inteiro tem indicado como caminho, e ainda assim ele se sustenta. Então, cabe aqui uma análise de subjetividade, cabe aqui uma análise de estruturas que eu acho que a gente está devendo, a gente, eu digo, filósofos e filósofas brasileiras, que a gente está devendo para o nosso povo. Acho que a gente existe para isso, para entender fenômenos como esses, para decodificar fenômenos como esses e para propor soluções. Eu acho que a filosofia não tem que propor só problemas, tem que propor soluções também. Estava outro dia conversando com um grupo de filósofos amigos, dizendo, se tiver um levante popular contra a filosofia, né, muito provavelmente ninguém vai levantar a mão para nos defender, porque a gente não tem levantado a voz para defender a nossa população, para entrar na coisa pública, propriamente dita. Teríamos até razão de ser extintos se não tivermos a nossa função social vivenciada por nós próprios. Acho que é o momento. Então, o que eu diria aí para os seus alunos, para todo mundo que está aí ouvindo conversações filosóficas, é que a gente está no melhor momento de fazer filosofia no Brasil. Justamente porque a gente tem uma crise de múltiplas dimensões e a filosofia tem o que dizer quando o tempo está dramático. Quando o tempo está feliz, a filosofia só goza e vai com as outras. Quando o tempo é dramático, é grave, a gente tem o que dizer. Então, aumentou o feminicídio, aumentou o racismo, né? Aumentou o desemprego, mais pessoas morrem de fome, os direitos humanos são atacados como nunca. Ou seja, a gente tem um conjunto de problemas gravíssimos sobre os quais nós temos o dever de nos posicionar. Tá certo. Se você quiser dizer alguma última palavra aí, porque eu já estou satisfeito com as suas respostas, eu acho que você apresentou muito bem a temática para aqueles que tenham interesse, né? Eu vou deixar também disponível no vídeo, descrição do vídeo, os projetos, né? Trabalhos seus que estejam publicados para depois as pessoas poderem acessar uma discussão mais aprofundada, né? A ideia é a gente abrir caminhos aqui, espaços, e depois os interessados, eles mesmos podem procurar, né? E agradeço muito sua presença, se você quiser dizer alguma última palavra aí. Ok, eu quero começar esse final lhe agradecendo de novo e dizer que esse espaço que você abre, e adoro o nome que você deu ao programa de Conversações Filosóficas, porque eu acho que é bem isso mesmo, é a gente ter a capacidade de conversar com diferentes perspectivas, sem eleger essa ou aquela como a mais importante, mas cada uma como necessária nesse momento. E também enfrentar esse debate nas redes sociais. É um território que a gente da filosofia ocupou muito pouco e ocupou muito mal ao longo do tempo, com belíssimas exceções, mas a bem da verdade, como grupo, a gente não ocupou. E que ótimo que você é um desses que toma essa iniciativa de ocupar esse território de maneira muito bem ocupada. E o que eu quero dizer, por fim, para quem nos está ouvindo e nos vendo, é o seguinte, em relação à filosofia latino-americana, em relação à filosofia africana, é que é sempre um convite para receber quem está interessado em aprofundar esses temas, em produzir sobre esses temas, mas para além da preocupação teorética, a gente tem tentado equalizar as linguagens acadêmicas, artísticas e ativistas. Então, nosso grupo é composto de muita gente que é
doutor e doutora em filosofia e também em outras áreas. A gente tem muita gente de outras áreas, é mesmo um campo interdisciplinar. Educação, sociologia, direito, a física, a gente tem educação física, música, etc. Então, é um convite para as pessoas ingressarem, mas não exatamente para formar uma igreja, né? Ou seja, de pensar juntinho, de acordo com alguns dogmas estabelecidos. Muito pelo contrário, o convite é para exercer um pensamento que seja crítico e que seja também criativo. Eu gosto por demais de uma filosofia que seja propositiva e que não seja apenas sintética, ou seja, saber o que os outros falaram, que não seja apenas crítica, colocar em crise o que os outros disseram, mas também que seja propositiva, ou seja, que aponte soluções para os problemas que detecta. E com isso, é sempre um convite à filosofia. Então, me parece que o nosso tempo, dizer isso agora, que o nosso tempo é um tempo, por incrível que pareça, muito propício para o filosofar. E nós que moramos no sul do planeta, nós que somos latino-americanos, brasileiros, descendentes de africanos ou não, nós vivemos o tempo histórico da produção filosófica. E é bom não deixar esse bonde passar. É bom pegar esse trem, como diriam os mineiros, pegar esse trem pela mão e fazer disso uma boa coisa. Então, e a boa coisa para mim, termino com isso, me despedindo de você e dos seus ouvintes e telespectadores também, que é o seguinte: para mim faz sentido fazer filosofia se a gente for capaz de manter e ampliar as liberdades públicas e privadas. É disso que se trata uma filosofia africana, é disso que se trata uma filosofia da libertação na América Latina. De manter a liberdade que a gente já conquistou, mas não se contentar com isso, e ampliá-las, transversalizando os muitos temas. Mulheres, negros, crianças, trabalhadores, jovens, heterossexuais, homossexuais, transexuais. Então, ou seja, ter essa capacidade de agir em rede, de maneira reticular, e ser capaz, efetivamente, de, em rede, articular diferenças e não estabelecer pontos de hierarquia onde um vale mais que o outro, mas, pelo contrário, estabelecer relações onde cada qual possa viver e gozar a sua liberdade em conjunto com os outros. Não é possível a gente ser livre e independente dos outros. A liberdade é alguma coisa que se goza apenas coletivamente. Muito obrigado, Eduardo. Espero que essa sua fala ecoe por aí para todos que, porventura, virem assistir esse vídeo. Muito feliz de... E Laroye também. E muito feliz de conhecê-lo e que a gente possa continuar nessas interlocuções, nessas conversações filosóficas.